Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Conversando sobre Coronavírus. O convidado de hoje é o professor João Silvestre da Silva Júnior. Ele é doutor em saúde pública. E o diretor do Departamento de Medicina fará a mediação. Passo a palavra ao professor Valmir Coutinho. Obrigado, Isabelle. Boa noite a todos. Boa noite, João. É um prazer enorme ter você aqui nesse programa conversando sobre coronavírus. Eu tenho certeza que a tua participação vai acrescentar muito ao conhecimento de todos sobre o assunto. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Agradeço o convite para a gente estar aqui discutindo um pouco sobre esse panorama que tem se apresentado tão desafiante para todos nós. Espero que a nossa conversa possa contribuir de alguma forma para esclarecer dúvidas e até mesmo potencializar dúvidas que façam com que as pessoas busquem conhecimento e consigam difundir aí informações de qualidade e confiança. João, eu queria começar te perguntando sobre essa grande questão da semana. Na tua visão assim de saúde pública, o que esse revés que aconteceu dentro do protocolo de fase 3 da vacina de Oxford, da AstraZeneca, o que isso representa em termos de expectativa para a chegada da vacina? Porque estava todo mundo achando que em começo de janeiro ela já ia estar disponível, né? E agora, como é que você encara essa notícia da suspensão temporária do estudo? Isso é um procedimento rotineiro de pesquisa ou pode representar um atraso grande na vacina ou, quem sabe, até uma inviabilização por razões de segurança? Como é que você vê isso, João? Professor, eu acho que uma das, vou dizer nem benefícios, mas um dos aspectos positivos que a pandemia trouxe para a gente, se é que a gente pode falar de aspecto positivo, foi socializar um pouco a questão do método científico, as estratégias que são utilizadas para que a gente possa avançar em termos de conhecimento, que fez com que a gente conseguisse chegar a 100 anos de vida e diversas melhorias na nossa sociedade. E acompanhamento que a sociedade tem feito das estratégias de busca de medicações para combater a Covid-19, a busca de vacinas anti-Covid-19, fazem com que a gente consiga entender um pouco mais esses processos e até deixar a gente um pouco menos ansioso. Quando se falou de vacina, desde o começo, lá de janeiro, fevereiro de 2020, se tinha essa expectativa que a vacina viesse, né? E isso faz com que as pessoas tenham essa ansiedade e pensem no cronograma de trás para frente. Então, a gente já pensa, gostaria de estar vacinado antes do Carnaval, gostaria de estar vacinado antes do Natal, para poder a gente voltar a ter as nossas aglomerações. Mas, infelizmente, a ciência tem outro tempo. E, principalmente, a questão das vacinas, testes de medicações, existem rigores metodológicos que são necessários de serem seguidos para que o benefício daquele produto, benefício da medicação, benefício da vacina, ele seja permanente. Então, a discussão sobre segurança e eficácia é um pressuposto básico na questão das vacinas e é necessário que a gente pense que tem um tempo para esse amadurecimento. É bastante discutido e difundido que estamos numa velocidade muito grande de produção do conhecimento em relação ao novo coronavírus, em relação à Covid-19, e a gente não pode fazer com que essa ansiedade nos leve a ultrapassar barreiras que são necessárias, não barreiras, né? Etapas que são necessárias dentro desse processo. As notícias, vou dizer, negativas em relação à vacina da AstraZeneca, na verdade, fazem parte dos procedimentos científicos. Esse episódio único que aconteceu dentro de milhares de pessoas que estão fazendo uso, seja do composto, seja do placebo, ela vai servir, esse momento vai servir de oportunidade até para se rever os procedimentos que estão sendo aplicados e reforçar aí as medidas de segurança. Então, se eu puder pensar por um lado positivo, é que
a demonstração de cuidado que os pesquisadores estão tendo no desenvolvimento dessa pesquisa vai trazer frutos muito positivos. Não sei se em 6 meses, não sei se em 4 meses, não sei se em 1 ano. O mais importante é que a gente, no final do processo, tenha segurança e eficácia dessa vacina. Isso, por um lado, dá até uma segurança maior para a expectativa em relação a outras vacinas, né? Saber que os testes estão sendo feitos com todo cuidado, apesar da pressa que todo mundo tem pelos resultados, né? E ainda falando de vacina, João, qual é a tua expectativa em termos de eficácia? Quando tivermos 1, 2 ou 3 vacinas aprovadas, elas certamente não vão evitar 100% dos casos de infecção. Você acha que vai estar na faixa de 70%, 80%, 90%? Qual é a tua expectativa? Vai depender dos resultados da fase 4, né? Então, a partir do momento que a gente tiver... Porque, assim, as vacinas, para os leigos até saber, existem 4 formas de trabalhar a estrutura de uma vacina e nós temos mais de 100 vacinas sendo testadas aí no mundo inteiro. Essa corrida pela vacina, essa urgência que a gente está tendo de encontrar vacina. Então, o esperado é que a gente alcance aí uma eficácia mais alta possível, mas, no meu entender, a essa altura ainda do desenvolvimento da pesquisa, a gente ter a certeza se vai ser uma dose, se vão ser 2 doses, quem são os públicos mais que responder melhor, quem é o público que não vai poder fazer uso da vacina, tudo isso a gente só vai conseguir adquirir essa informação quando a pesquisa estiver caminhado com todas as suas etapas e a análise dessas informações para subsidiar talvez aquela vacina que seja que possa ser mais difundida e com isso a gente alcançar o objetivo que é proteger o maior número de pessoas, tentando a gente minimizar aí a propagação do novo coronavírus e o desenvolvimento de casos de Covid-19. É importante a gente lembrar que, por exemplo, a influenza, a gente tem que fazer vacinação todo ano, porque ela vai ter ali, ela tem as suas modificações, diversos tipos de vírus. Então, essa expectativa de que seja uma vacina que resolva tudo, talvez não exista. Então, a gente vai ter realmente que esperar todas as etapas, as publicações científicas explicando passo a passo. Essa foi talvez uma desvantagem da vacina russa, não ter se apresentado claramente, e aí foi aquele choque quando se entendeu que ela já estava sendo utilizada de forma mais ampla do que as vacinas que já estavam sendo testadas, inclusive aqui no Brasil. Então, mais uma vez, a gente discutir o método científico é importante para a gente ter realmente um cronograma, um olhar mais na frente do quanto a vacina vai poder chegar e poder realmente fazer com que a gente consiga ficar mais tranquilo nessa sociedade aí do século XXI, né? E é importante que, enquanto a vacina não chegue, que as pessoas continuem a ter os cuidados que foram recomendados desde o início, né? E aí, em relação a isso, eu queria te perguntar, João, o que você tem visto de mais errado em termos de uso de máscara, distanciamento social? Tem gente que recomenda mínimo de 1 metro, outros 1,5 metro, outros 2 metros de afastamento entre uma pessoa e outra. Em termos de higiene, cuidado de higiene, álcool gel, lavar as mãos, o que você tem visto de mais errado aí que você poderia deixar como recado aí para quem nos assiste? A medida sanitária sempre é bem-vinda, né? Principalmente tem a formação na área de saúde pública, então as discussões do que a gente pode fazer para evitar que as doenças se propaguem, em especial as doenças infecto-contagiosas, a gente deve manter nas nossas rotinas, e aí a discussão sobre etiqueta respiratória. Então, você não espirrar nas mãos, não tossir nas mãos, você usar máscara, que faz parte, por exemplo, da cultura da sociedade oriental. Você usa máscara, você não está se protegendo, você está protegendo de propagar aquele vírus na sociedade. Então, são questões
higienização das mãos antes de se alimentar, a gente sabe, a mãe sempre orientou, lave as mãos antes de comer, mas às vezes a gente termina passando por cima dessas práticas, que são práticas saudáveis e são estimuladas para evitar que nós possamos contaminar por algum agente de risco ou propagar esse agente na sociedade. Então, eu espero que essas boas práticas de higiene se mantenham e a gente tem que ficar alerta. A questão do distanciamento é uma questão fundamental, inclusive ela não encontrou consenso aqui no Brasil. A discussão se é 1 metro e meio, a Organização Mundial da Saúde fala de 1,5 metro e mostra estudos a respeito do espaço entre a boca de alguém que esteja contaminado, boca e nariz, e o quanto de distância as gotículas podem chegar até uma segunda pessoa e aquela segunda pessoa ser contaminada pelas gotículas de quem está portador do novo coronavírus. Então, se sabe que uma distância menor do que 1,5 metro, e aí vem a discussão 1 metro, 1,5 metro, porque você tem essa margem, né? É uma distância segura. Então, a OMS também fala que você permanecer mais do que 15 minutos próximo de alguém que esteja contaminado a uma distância menor do que 1 metro é altamente contagioso. Então, se pudermos ficar mais do que 1 metro de distância, de preferência mais do que 1,5 metro, é o mais seguro. E a questão da máscara é fundamental. É uma barreira que faz com que nós, que a gente não sabemos se estamos portadores, né, do SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, e principalmente por terceiros, que aí é que a gente não tem realmente certeza que seja portador ou não, o uso da máscara ela tem uma eficácia de barreira, e aí se você agrega a máscara e o distanciamento, realmente se tem uma proteção considerada satisfatória. E aí a gente tem a repercussão disso para a nossa sociedade, né? Será que a sociedade aceita esse distanciamento? Será que a nossa sociedade está preparada para o uso da máscara? Quando a gente vê aí notícias na mídia, talvez nós não estejamos. Tem até parece que no Brasil não estamos mais com a disseminação do SARS-CoV-2 na sociedade. A não prática do distanciamento, o não uso das máscaras. Então, isso realmente precisa ser reforçado, porque é uma medida de proteção para si e para terceiros, né? Se a gente pensar aí em saúde pública. Aqui no Rio e aí em São Paulo, João, está se discutindo muito a volta às aulas, né? E no estado do Amazonas, eles já promoveram a volta às aulas há 1 mês. Qual foi o resultado de lá? E, diante do resultado de lá, qual é a tua visão sobre a melhor maneira de lidar com esse problema agora? São Paulo tem adiado aí a volta às aulas de forma sistemática por conta justamente da insegurança no enfoque à saúde do trabalhador. Uma bandeira e também a questão de propagação da doença nos núcleos familiares. A experiência do Amazonas ela foi trágica do ponto de vista do que é até meu recorte de pesquisa, que é a saúde do trabalhador. As pessoas elas foram testadas antes de voltar a trabalhar, se teve um perfil, né, de histórico de contaminação, e essas pessoas foram reintegradas nos ambientes escolares, em contato com as crianças, em contato com outros colegas, tendo que se deslocar até o trabalho, e foi observado que depois de 3 semanas, mais de 340 professores mudaram o estado sorológico deles para o estado de contaminados, seja os contaminados assintomáticos, seja os contaminados com o desenvolvimento da doença. Isso, mais uma vez, é uma tragédia em termos de saúde pública para uma doença que é altamente infecciosa. Então, quando você mantém as pessoas em distanciamento social, o objetivo é evitar a propagação. A partir do momento que você coloca as pessoas para interagir, e aí talvez a falta de um planejamento nesse retorno, a falta de orientações de higienização, de distanciamento, a falta de um transporte público onde essas pessoas não tenham se contaminado no deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, pode ser aí uma má estratégia para esse aspecto da saúde do trabalhador, mas da saúde
da sociedade de uma maneira geral. E aí a grande dificuldade é a questão das escolas, é uma questão essencial. Vários trabalhadores foram convidados ou obrigados a voltar ao trabalho por serem consideradas atividades essenciais. As escolas são essenciais. E por que as escolas, elas, em nível, vamos dizer, público e privado, quais são essas diretrizes que estão sendo desenvolvidas, estimuladas, propagadas para, sim, vamos voltar às escolas? Tem a necessidade da volta às escolas, então como vamos proteger as pessoas que vão ter que circular nesses ambientes? Sejam os trabalhadores, sejam as crianças ou jovens, porque da mesma forma que o professor pode se contaminar, essas crianças que talvez não tivessem um status sorológico positivo podem ser contaminadas. E essa contaminação levar o vírus para dentro da própria casa dela. E aí a gente volta àquela discussão. Quando você tira as pessoas de casa, para qualquer fim, você está aumentando ou criando aí um risco, criando ou aumentando o risco, melhor dizendo, para a contaminação. E se a gente considerar que a contaminação ela é altamente provável sem o uso de máscara, sem distanciamento, sem higienização, nunca a gente vai conseguir controlar a propagação do vírus na nossa sociedade. E aí vamos continuar na expectativa, na ansiedade pela descoberta da vacina para que possamos voltar a algum tipo de normalidade, que ainda não sabemos como vai ser. E você tem uma experiência grande com medicina do trabalho também, né, João? O que você está vendo de impacto na saúde do trabalhador dessa pandemia? Pois é, professor, a gente tem duas discussões importantes na área da medicina do trabalho, saúde do trabalhador, né? É pensar a saúde das pessoas que têm que trabalhar e como a gente pode proteger para que essas pessoas não percam a saúde por conta do trabalho. Um são as pessoas que tiveram que sair de casa. Então, o distanciamento social não era uma opção para essas pessoas, como os profissionais de saúde, seja médico, seja enfermagem, seja o pessoal de apoio, de limpeza, recepção, segurança. Essas pessoas precisaram sair de casa, se expor ali à situação de risco. Muitas, a gente infelizmente viu, foram a óbito, morreram por conta dessa exposição. E a ansiedade gerada por situações estressoras, falta de equipamentos de proteção individual, a organização do trabalho totalmente descoordenada por conta, por exemplo, do aumento de números de atendimentos, casos graves, falta de leitos, principalmente na rede pública. Então, isso se tornou vamos dizer, um tsunami na vida dessas pessoas, e isso tem levado a desgastes, não só do adoecimento por si só, Covid-19, e a gente teve vários casos de profissionais da saúde, de serviços essenciais, motoristas de ônibus, por exemplo, e que, ao adquirirem a doença, estavam estressados por si só, então, tenho ansiedade porque posso adoecer, se eu adoecer, o que vai acontecer comigo? E quando eu adoecer, se eu passar isso para a minha família? Então, tem esse núcleo de discussão sobre a saúde do trabalhador, daquelas pessoas que tiveram que sair de casa. Muitos casos da síndrome de esgotamento profissional, que é o burnout, profissional de saúde. Então, entre aqueles que não adoeceram pela Covid-19, desenvolvendo transtornos mentais, depressões, abuso de substâncias psicoativas, tentativas de suicídio entre esses profissionais, né? E tem um outro grupo, o das pessoas que precisaram ficar em casa, fazer o home office, o teletrabalho, como a gente chama, e que tiveram que se deparar com uma nova forma de trabalho, seja esse trabalho à distância, e aí com as vantagens e desvantagens de você estar disponível o tempo inteiro para o trabalho, da falta de uma conexão, e outras questões que muitas vezes as pessoas não tinham, não eram obrigadas, entre aspas, a lidar. Por exemplo, as mulheres, que é um papel que foi colocado para as mulheres na nossa sociedade de cuidar da casa, cuidar das crianças, enquanto tem que trabalhar dentro de casa. Então, as crianças sem escola, algumas pessoas dispensaram os seus secretários domésticos e tiveram, então, que ter ampliação. Tem uma jornada de trabalho como profissional, tem uma jornada como
pais/professores, muitas vezes, as crianças que tinham que assistir a aula, por exemplo, à distância, cuidados de casa e a própria ansiedade causada pelo que é que vai acontecer na minha vida. Então, a área de saúde do trabalhador tem se deparado com esse novo cenário, com muitos desafios, de entender, seja como melhorar os ambientes de trabalho para quem tem que se expor, e em processos, como a gente falou há pouco, de retomada, então retomada do ensino, de outras situações, escritórios, ainda muita gente está dentro de casa, sem previsão de retorno a escritórios ainda esse ano, então lidar com as questões ter que sair de casa como um estressor, quanto também pensar nas pessoas que estão sendo educadas a ficar em casa, porque seja porque estão seguindo o distanciamento, seja porque os seus empregadores têm solicitado que fiquem em teletrabalho, né? Então, para nós que lidamos com trabalhadores e pesquisamos esse assunto, tem aparecido muitas linhas de abordagem, de discussão, porque as preocupações são diversas. E o que você tem recomendado, João, de rotina de testagem para quem sai de um teletrabalho e volta a trabalhar na empresa? Você recomenda que essa pessoa faça um RT-PCR periodicamente? Ou quando surgiu um caso de Covid-19 na sua empresa, o teste sorológico pode ser útil também ou não? O que você recomenda? A testagem na área da saúde do trabalhador, medicina do trabalho, tem sido um desafio ético, viu, professor? Porque a busca por um passaporte imunológico, que é um termo que tem sido utilizado bastante, para fazer com que as pessoas saiam de casa e aí se exponham, entre aspas, de maneira segura ao deslocamento do trabalho, ao próprio ambiente de trabalho, tem demandado aos médicos do trabalho, em especial, a necessidade de se aprofundar sobre aspectos da testagem, a sensibilidade e especificidade de testagem, periodicidade de testagem. Mas antes da testagem, a minha grande recomendação é pensar: é necessário que esse trabalhador saia de casa? Se for necessário, como é que a gente pode garantir esse trabalhador a não contaminação? E aí ter orientações, se for possível, a respeito do deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, a circulação de pessoas nos ambientes de trabalho, então minimizar essa circulação, organizando aí turnos de trabalho diferenciado, então um grupo entrando mais cedo, outro grupo entrando um pouquinho mais tarde, de alguma forma fazendo o que a gente vê hoje em dia nos restaurantes, então essa cadeira pode sentar, essa cadeira não pode, para estimular o distanciamento, e batendo na tecla sempre, higienização das mãos, etiqueta respiratória e o uso de máscaras em especial. Existe uma questão relacionada ao ambiente de trabalho, que é a ventilação, que é uma estratégia que a Organização Mundial da Saúde tem recomendado. Então, a melhora da ventilação dos locais para que você minimize a suspensão do vírus no ar e possa até mesmo fazer com que esse vírus ele se desloque de superfícies. Então, esse é um grande desafio para as empresas, estimular a ventilação, principalmente aquelas empresas que a ventilação ela é por meio de ar refrigerado. Então, a necessidade de buscar novos filtros, a troca constante do ar naqueles ambientes que são refrigerados artificialmente, são medidas que devem ser pensadas previamente à testagem. Tá? Falando na testagem, então, principalmente se a gente considerar que são pessoas assintomáticas, é importante a gente, é o caso, né? Vamos esperar que só sejam chamadas a voltar ao trabalho aqueles que estejam assintomáticos, até porque os sintomáticos têm vários protocolos de isolamento que o Ministério da Saúde já recomendou, mas aqueles que estejam assintomáticos ou que já têm um histórico de exposição, talvez a avaliação do perfil sorológico seja uma forma de você ter esse passaporte imunológico. E saber se a pessoa já teve contato com o coronavírus ou não, porque, basicamente, para você ter um status, né? Logicamente, eu não vou dizer, você que já teve coronavírus, não se cuide, porque a gente ainda não tem certeza da possibilidade da reinfecção. Apesar de terem aparecido casos em Hong Kong, na Bélgica, até aqui mesmo em Ribeirão Preto foi relatado um caso de reinfecção.
A gente não sabe essa possibilidade, se ela vai ser real, se ela vai ser frequente. Então, você considerar alguém que já teve o contato com o coronavírus, que desenvolveu a imunidade, você simplesmente não trabalhar para proteger essa pessoa, é de uma inconsequência que nem a gente não pode nem pensar que um profissional de saúde vai cometer essa iatrogenia. Mas ter um perfil sorológico dessa pessoa é importante até para acompanhar ao longo do tempo a mudança desse perfil sorológico. E o RT-PCR, ele realmente é recomendado para você fazer avaliação de quadros agudos. Então, se tem um histórico, e a gente faz vigilância epidemiológica, né? Então, se você teve um histórico de algum caso de colegas de trabalho, ou se a pessoa te relata que teve algum familiar que está com sintomatologia ou confirmação, ou ele acha que de alguma forma interagiu no trajeto, então todo dia passa numa padaria para pegar ali o seu café da manhã, descobre que aquela pessoa que lhe atendeu na padaria confirmou para a Covid-19. Então, o RT-PCR ele é super indicado, mas para a gente fazer um monitoramento mais agudo, né? Visto que ele tem uma diminuição do seu resultado, aumenta a quantidade de falsos positivos, de falsos negativos a partir do 7º, 8º dia do início de uma sintomatologia que talvez os assintomáticos não tenham, né? Então, como talvez não se saiba essa janela de exposição, o RT-PCR ele precisa ter uma investigação prévia antes da solicitação. E, mais uma vez, a testagem ela precisa estar dentro de um combo, de um projeto de retorno dessas pessoas para o trabalho. E ele vai ser um item do monitoramento da saúde desse trabalhador, para que a gente realmente possa cuidar desse trabalhador e que esse retorno não seja nocivo para a saúde dele. João, diante dessa problemática da vacina e dessa interrupção provisória do teste da vacina de Oxford, a Organização Mundial de Saúde chamou a atenção para que as medidas de distanciamento social talvez sejam necessárias ainda por todo o ano de 2021. Você tem essa mesma visão ou você acha que é um tanto conservador ou até pessimista esse cenário que a OMS está antecipando? Tudo vai depender da chegada da vacina e da resposta que vai se ter a resposta imunitária que a gente vai ter ao contato com a vacina. Por isso que a gente tem tantas vacinas em curso. Alguém poderia dizer, já descobriu uma vacina, então para que continuar estudando outras vacinas? Porque a necessidade de se encontrar aquela que seja mais segura, que dê a imunidade com maior prazo. Então, até a gente ter realmente resultados a médio e longo prazo de que a resposta ela é eficaz, as medidas sanitárias elas vão continuar sendo preconizadas. Então, a possibilidade da redução do distanciamento, a possibilidade do não uso da máscara, a gente não pode estimular que seja difundida, porque, por exemplo, os casos das pessoas que já passaram pelo trauma de ter a Covid-19, ou aqueles que tiveram foram assintomáticos, não terem os cuidados necessários e abrir o risco de uma reinfecção futura, né? Então, eu acredito que a OMS está sendo extremamente cuidadosa nesse sentido, para não desmobilizar os esforços que estão sendo feitos ao redor do mundo no controle sanitário da Covid-19. E se a gente considerar que, mesmo com essas orientações, a gente vê nichos da sociedade que não têm seguido essas recomendações, demonstra que, se você realmente não for rigoroso ao preconizar essas ações, talvez você tenha a possibilidade de ter uma catástrofe maior do que nós já tivemos, se formos considerar aí a quantidade de mortes e a possibilidade de sequelas de longo prazo. Tem se falado aí da Covid a longo prazo, ou seja, sequelas que as pessoas com quadros moderados têm tido.
Então, nós estamos a menos de um ano do conhecimento dessa doença. Eu acho muito precoce a gente pensar que o que a gente produziu de conhecimento durante esse período, ele seja permanente. E, no meu entender, a OMS tem o seu papel de pensar no pior. E, logicamente, quando você pensa no pior, qualquer resultadozinho positivo pode ser motivo de celebração. E temos que bater na tecla daquilo que a gente sabe que tem resultado. Está sendo comentado esta semana, João, que a primeira paciente brasileira a ter a Covid-19 documentada, isso já se vão aí 6 meses, né? Ela até hoje não recuperou o olfato. O que você tem visto sobre sequelas de longo prazo da Covid-19? Você acha que A é um motivo? repercussão. Eu já vejo algumas pessoas falando de síndrome até. A Covid-19 não como uma doença, síndrome respiratória aguda grave pelo novo coronavírus, mas até de uma síndrome, porque repercussões disseminadas por diversos aparelhos e sistemas do nosso organismo, não só o aspecto do nosso aparelho respiratório, né? Nossa função pulmonar, enfim. Na própria sintomatologia, claramente se fala da questão da mialgia como uma sintomatologia que deve ser investigada, a própria questão de quadros gastrointestinais, diarreia é muito frequente nos casos de Covid-19, e aí a gente tem os quadros respiratórios associados. O aparecimento da anosmia, né, a falta de olfato, mas também a falta de paladar, demonstra uma repercussão neurológica do novo coronavírus. Então, só na sintomatologia clássica da doença, a gente já pode ver a repercussão que a contaminação tem gerado às pessoas que terminaram sofrendo do adoecimento por si. Considerando as pessoas que passaram por processos dos mais graves, moderados até graves, o principal é o aparecimento aí dos tromboembolismos, né? Repercussões de coagulação que tem levado aí a casos de embolia pulmonar, até episódios de infarto cerebral. Teve até um repórter daí do Rio de Janeiro que teve esse quadro complicado, tendo como base a Covid-19. Ao redor do mundo, tem várias publicações de especialistas que não são da área nem da infectologia, nem da área da pneumologia, que tem justamente estudado de forma sistemática o que a gente chama de epidemiologia de outros quadros extrapulmonares, da Covid-19. E isso está alinhado àquilo que eu falei, a gente conhece há pouco mais de 8 meses. Então, não se sabe ainda o potencial de dano que pode ter. E aí, você ter os cuidados para evitar que a pessoa adoeça, eles são essenciais, porque a gente não sabe depois do adoecimento o que pode vir a acontecer com as pessoas. E aí pensar que uma sequela que esteja relacionada à Covid-19, ela pode impactar a vida de alguém por todo o resto da sua vida, tem um impacto em saúde pública muito importante, porque você tem que demandar não só aqueles cuidados imediatos, vamos considerar lá os 14 dias para os quadros leves. Então, os cuidados imediatos do ponto de vista de um quadro agudo, você tem que pensar na estrutura para os quadros moderados a graves e tem que pensar na estrutura de reabilitação para aqueles que conseguiram se recuperar, mas que ficaram com uma sequela, com uma deficiência, né? Se a gente for falar de funcionalidade, que ficaram com uma deficiência que pode levar a uma incapacidade para o trabalho, incapacidade para a vida social, incapacidade, enfim, para a expressão social desse indivíduo. Então, ainda bem que nós conseguimos estruturar, nós como sociedade conseguimos estruturar pesquisas que nos mostram essas repercussões da infecção pelo novo coronavírus, e o que a gente tem que fazer é ficar alerta, porque realmente não é um quadro simples, é um quadro simples para mais de 80% das pessoas, mas aí 15% desenvolve quadros moderados e 5% são aquelas pessoas que vão a quadros extremamente graves. E não se sabe como
exemplificado se uma repercussão neurológica como a anosmia, falta de olfato, quando que a pessoa vai poder recuperar? Nesse caso, foi exemplificado que talvez recupere. E aí a gente tem que colocar isso dentro da panela de cuidados quando ela adoece e ter como bandeira principal a proteção das pessoas, né? Só lembrando a vocês que estão nos assistindo pelo YouTube que vocês podem enviar as suas perguntas que eu transmito para o nosso convidado responder. Uma outra visão que eu queria saber de você como um doutor em saúde pública, João, o que você vê como atividades mais preocupantes? Está todo mundo agora numa transição de vida e paulatinamente retomando as atividades de rotina, né? Onde é que você vê o risco maior? É na academia de ginástica, no salão de cabeleireiro, num restaurante, num hotel, num avião? Hoje eu ouvi comentários aí de que os aviões estão circulando lotados, os voos comerciais. O que você acha que deve ser deixado para último nessa hierarquia de risco? Professor, considerando o potencial de contaminação do agente, qualquer situação onde você tenha mais do que uma pessoa é situação de risco, né? E a gente tem um agravamento ainda de que o vírus ele permanece em superfícies. Então, quanto mais gente estiver circulando naquele ambiente, disseminando o vírus, são situações de risco. Aparecem, principalmente nos famigerados mais úteis, grupos de WhatsApp, vários, como vou dizer, pirâmides ou enquetes falando a respeito de uma gradação da situação de maior risco ou não. Alguns falando que o pior lugar para você se contaminar é o carrinho de supermercado, porque todo mundo passa a mão ali e por isso você tem que ter certeza que está sendo higienizado. Mas, enfim, eu acho que a gente deve considerar os pressupostos básicos, né? Então, higienização frequente das mãos, água e sabão, ou uso do álcool gel. Se tiver em algum espaço que seja compartilhado, tentar manter a maior distância possível e cobrar o uso de máscara das pessoas e também fazer seu papel utilizando as máscaras. Foi exemplificado pelo senhor a questão dos voos, e eu tenho visto de forma recorrente as pessoas dizendo: poxa, mas por que no avião não se escalona uma cadeira ou outra? Talvez porque não veio uma regulamentação nesse sentido, né? Então, a pessoa fica ali dentro do aeroporto com distanciamento e quando vai para a fila do avião ou dentro do avião não se mantém esse distanciamento. Então, os pressupostos para evitar a contaminação já é sabido pela sociedade. O que precisa realmente é que haja algum tipo de comprometimento da sociedade para fazer com que essas recomendações elas sejam aplicadas e sejam fiscalizadas, porque também se eu estou cumprindo o meu papel e tem alguém ali do meu lado, meu concorrente, que não cumpre esse papel, infelizmente vai fazer com que eu seja prejudicado. Então, a gente precisa ter, na verdade, políticas de saúde implementadas em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, para que realmente sejam cobradas as formas de voltarmos a estar em sociedade, mas reduzindo ao máximo o risco da propagação da Covid-19. Então, vou dar um exemplo até meio grosseiro. No meu prédio, nós somos 144 apartamentos, e no meu prédio o uso da academia é um apartamento por vez, e você precisa fazer ali um controle de solicitação do seu horário da academia. Pode ser rigoroso para uns, pode não ser rigoroso para outros, mas se entendeu ali no edifício que a circulação de pessoas dentro da academia não era possível garantir o distanciamento necessário. O uso de máscara poderia ser desconfortável para a prática do exercício físico, apesar de ser comprovado que não prejudica a saturação. Mas a gente precisa falar de impacto social, né? Se a gente está tendo os processos de reabertura,
e aí a polêmica, mais uma vez, em relação às escolas, a gente precisa pensar como é que as pessoas vão voltar a circular em sociedade, mas mantendo os cuidados necessários para evitar a propagação do vírus. E aí tem como bandeira de vida a preocupação com a saúde dos trabalhadores. E muitas vezes os trabalhadores eles são solicitados, entre aspas, dependendo do salário, a se submeterem a situações que não são situações onde eles estejam protegidos. E às vezes até nós que temos algum tipo de conhecimento mais especializado, temos a informação e que nós estamos sendo a fonte de adoecimento para alguém que está ali trabalhando porque precisa levar o seu sustento para casa, né? Então, o meu entendimento é que se a gente começar a arbitrar onde é mais possível estar contaminado e onde é menos possível estar contaminado, o local onde é menos possível da gente se contaminar é ficando dentro de casa. E o lugar mais possível de se contaminar é você estar em algum lugar onde tem alguém sem máscara, próximo de você, te expondo ao agente de risco. Tem como a gente saber onde essa pessoa está? Infelizmente não tem. Então vamos seguir as recomendações. E tem situações que são especialmente desafiadoras, né? O sujeito, num avião lotado, se algum passageiro ali espirra, ele vai correr para onde? Não tem saída, né? Eu vi uma postagem no Instagram de uma professora daqui de São Paulo que se mudou recentemente para a França e ela mostrando uma pessoa que estava usando aquele avental plástico que é utilizado nos locais branco, né, com luvas, e estava tudo paramentado dentro do avião e achando que estava seguro. Mas simplesmente, no momento que ele resolver ir no banheiro e não fizer higienização quando for no banheiro da aeronave, não serviu nada ele ficar ali 12 horas dentro do voo, utilizando aquele avental plástico como vestuário, usando máscara e luva durante seu voo. Então, até foi uma pergunta que o senhor me fez no início da nossa conversa sobre o uso da máscara. Alguns estudos já mostraram que o principal momento onde os profissionais de saúde se contaminam é no momento da desparamentação. E aí a gente pode fazer a desparamentação, gente, é quando você está ali usando máscara, o avental, luva, e você está todo protegido quando faz o procedimento. O agente ficou ali na tua luva, na tua roupa, e simplesmente quando você vai tirar aquele equipamento, você se contamina. Então, a máscara tem tido muito, desculpa, mas a possibilidade das pessoas fazerem o correto, que é sair de máscara e mesmo assim se contaminarem, existe se você não toma o cuidado de que a parte de fora da tua máscara pode estar totalmente contaminada porque você circulou e as pessoas estavam falando e ali o vírus fica na parte externa da máscara, né? Então, a retirada da máscara sem tocar na parte da frente é fundamental para que você se proteja. Então, são pressupostos que são relativamente simples, mas que a gente precisa sempre estar falando e repetindo para, mais uma vez, ter ações de prevenção. Então, tem que pensar na prevenção para depois a gente não ficar preocupado em ter que gerenciar um caso que era prevenível. Uma outra dúvida que a gente tem visto com frequência é qual a confiabilidade que tem esses testes rápidos que estão sendo oferecidos agora em farmácias. Você acha que eles são confiáveis ou seria melhor fazer o teste em laboratório? Teve uma revisão que saiu há cerca de 45 dias atrás, que levantou justamente a sensibilidade e especificidade dos testes que tinham sido aprovados pela Anvisa para fazer análise rápida, o famoso teste rápido, que avalia a questão sorológica. A pessoa ela tem ali já está com imunidade ativa, ou seja, o vírus está ainda circulando no organismo dela, se ela já tem a imunidade imune. E os resultados são até satisfatórios do ponto de vista de que a gente chama, né, de sensibilidade, ou seja, mostrar que aquela pessoa é caso, ela realmente você utiliza outras técnicas para fazer a análise, e a questão da especificidade, quer dizer, olha, você não tem a doença quando realmente você não tem. Foram resultados animadores, mas existe uma janela para alguns testes onde o erro chegou a 30%.
Se você considerar de 10 acertei 7, pode ser um ponto positivo. Mas se a gente considerar que de 10 você errou 3, significa que são pessoas que talvez o teste tenha dito que não eram portadores da doença, e essas pessoas estavam disseminando a doença na sociedade. Então, os testes rápidos eles têm esse aspecto negativo, que é a variabilidade grande na especificidade, levando a casos, ao aparecimento de casos falso negativo. E a recomendação é que seja feito, antes de qualquer testagem, a conversa com o paciente para ver a história da doença. Ou seja, se está com sintomatologia, se não está, se teve contato com um caso confirmado ou não. Porque dependendo do estágio que ele esteja, seja de sintomas, seja de contato com algum caso confirmado, aí a melhor opção, que a gente chama de padrão ouro, seria fazer o RT-PCR. Para algumas situações, realmente os testes sorológicos eles são mais importantes, mais eficazes, e aí você pode escolher o sorológico diretamente no sangue, que esse realmente ele tem uma alta especificidade e sensibilidade, principalmente a partir do 8º dia do início dos sintomas, mas dependendo da possibilidade do investimento que possa ser feito na testagem, fazer uso de um teste rápido. Agora, a grande preocupação é se investigar previamente se é um teste rápido que na sua formatação, né, no estudo da construção do teste, de como ele é realizado, de como ele é analisado, se ele realmente encontrou bons parâmetros que indiquem para a gente o que a gente quer, que ele demonstre a verdade, quem está doente e quem não está contaminado. Está contaminado e quem não está contaminado. E para isso, por exemplo, nas empresas é necessário que se demande que os profissionais da empresa tenham conhecimento da gama de testes que estão disponíveis no mercado e que os estudos que foram feitos para saber qual é o teste que vai realmente te apresentar o melhor resultado. Se a escolha dentro do programa seja fazer o uso do teste rápido. Bom, a gente tem observado nas últimas semanas uma tendência de melhora na curva de mortes e de novos casos no Brasil, né? Variável de estado para estado, mas na grande maioria dos estados uma melhora significativa. Tem gente especulando que possa, em alguns lugares, estar ocorrendo já o fenômeno da imunidade de rebanho. Você acredita que isso seja possível? Qual é a visão que você está tendo como especialista em saúde pública desse momento epidemiológico da Covid-19 no Brasil? Ainda bem, né? Ainda bem que os números estão começando a cair. Nós ficamos muito tempo num platô, com cerca de 1.000 mortes por dia. E aí a gente fica a frustração, né, de não se conseguir ter algum padrão de melhora nesses números. Se a gente for observar a experiência de outros países, quando começou o processo de declínio de quantidade de casos e de mortes, esse declínio se persistiu, e esses países, em especial China, Europa, eles não tiveram o repique, né, a chamada segunda onda. Isso fala favoravelmente. Se o Brasil se mantiver nesse declínio, a gente consiga, em alguns meses, ter números não tão drásticos quanto a gente ainda tem hoje em dia, diferentemente dos Estados Unidos, que tiveram um período de declínio da quantidade de casos e depois eles tiveram um novo pico, um novo crescimento do número de casos. Então, a gente espera que o Brasil não tenha esse padrão dos Estados Unidos, porque seria extremamente frustrante. Sobre a questão da imunidade de rebanho, eu não acredito que a gente esteja nessa etapa. Todos os inquéritos epidemiológicos, em especial o EpiCovid, que é feito pela Universidade Federal de Pelotas, tem demonstrado aí que a presença do contato com o vírus ela não é uma presença alta,
para a imunidade de rebanho se consideraria 70%, 80% de imunidade na população, e se a gente considerar que a população brasileira chegasse a esse percentual de contato com o vírus, já teria ocorrido uma tragédia de saúde pública maior do que a gente teve até agora, com mais de 120 mil mortos. Então, a possibilidade de casos assintomáticos existe, mas a minha percepção, pelo que a gente tem visto das pesquisas de inquérito sorológico, e mesmo da redução em termos social em outros países que já passaram pelas etapas que a gente passou, essa questão da imunidade de rebanho está muito longe de acontecer e ela não deve ser uma meta a ser buscada por nós. A meta é proteger todo mundo e não estimular que as pessoas desenvolvam a imunidade pelo contato com o vírus, até em virtude de coisas que a gente falou aqui, pela inespecificidade dos sintomas, por não saber a gravidade que esses sintomas vão ter. E do ponto de vista de saúde do trabalhador, quando eu falei de passaporte imunológico, esse tem sido um grande ponto bioético na área de saúde do trabalhador, medicina do trabalho. A gente tem visto alguns casos de trabalhadores que têm buscado se contaminar para poder soroconverter, terem um histórico de já terem a Covid, por isso estarem mais liberados para trabalhar. Isso é inadmissível se pensar que eu vou me contaminar para que eu possa voltar ao trabalho tranquilo, que eu não tenho que ter tantas preocupações em relação aos cuidados para evitar um adoecimento. Então, pensar em imunidade de rebanho e passaporte imunológico, desculpa, vou falar uma palavra até um pouco forte, é um disparate na sociedade que a gente vive e não deve ser estimulado de forma nenhuma. Vamos seguir as recomendações básicas, vamos acompanhar os resultados das pesquisas e vamos seguir aquilo que a ciência tem recomendado para que a gente possa chegar a status de outros países que já passaram por caos semelhante como nós, Itália, Espanha, que hoje em dia estão conseguindo ter algum tipo de controle para que a sociedade funcione, mas que você não tenha aí tantos casos, tantos óbitos. Tá. João, a gente está chegando à reta final aí do programa. O tempo passou rápido, voou. Eu queria te agradecer muito por ter participado aqui conosco e queria que você, antes de a gente encerrar, deixasse uma mensagem final como profissional de saúde pública brilhante que você é. Muito obrigado, João. Professor Valmir, eu fico extremamente feliz de ter tido esse espaço para a gente poder conversar. Eu acho que informação nunca é demais. As pessoas poderem ter a informação e buscarem mais dados para, de alguma forma, compartilharem aquilo que pode realmente ajudar, em vez de, infelizmente, haver um compartilhamento de questões que podem ser danosas à nossa sociedade como um todo. Então, eu fico muito feliz de ter passado essa hora, que passou realmente rápido, conversando com vocês. Já falei com o mote de vida e meta de vida. Eu sempre penso que a gente tem que levar o trabalho como um motor de promoção de saúde e pensar que o trabalho ele deve ser ambientes de trabalho, condições de trabalho têm que ser cuidados para que as pessoas não percam a sua saúde porque precisam trabalhar. Afinal, trabalhar faz parte da nossa vida e a gente precisa tomar conta, quem tem essa oportunidade, tomar conta da saúde dos trabalhadores, porque o trabalhador ele faz parte da nossa sociedade. O que acontece nos ambientes de trabalho vão ressonar por toda a sociedade. E a Covid-19 é um exemplo claro disso daí. Então, eu fico feliz da gente ter conversado um pouco. Fico à disposição do pessoal, tanto tem rede social, tem Instagram, tem Facebook, tem e-mail. Fico disponível quem quiser aprofundar algum outro ponto que a gente conversou aqui. Espero, de alguma forma, ter colaborado aqui para o pessoal ficar um pouco mais
próximo desse tema e até compartilhar as informações que a gente trouxe aqui. Muito obrigado, João. Conversamos com o professor João Silvestre da Silva Júnior e eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa edição do Conversando sobre Coronavírus e já deixar o convite para a próxima semana, quando nós vamos conversar com o professor Paulo Lotufo, que é diretor do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Muito obrigado, João. Excelente.